Bom dia. Então eu falo português, mas meu português é o português do Brasil, né? Não é de Portugal. I speak Portuguese, but my Portuguese from Brazil. Boy. Okay, if you want to turn in your Bibles to Mark chapter 8. Por favor, abram suas Bíblias em Marcos capítulo 8. And just before, while you're turning there, just let me Enquanto vocês abrem, deixa eu só just do a small introduction. fazer uma introdução. So, you don't need me to tell you that Christianity is in a desperate state in Portugal. Você não precisa que eu venha aqui lhe dizer que o cristianismo está em uma situação terrível ou num contexto terrível em Portugal. And so less than 0.5% of the population of your country would identify as Bible-believing Christians. Menos de 0,5% de pessoas se identificam como evangélicos aqui em Portugal. And even in the few days we've spent in Lisbon, E até mesmo nesses poucos dias que estamos aqui em Lisboa, it's easy to see still the influence of Roman Catholicism. é muito fácil de observar a influência do catolicismo romano. Easy to see a city that has Muslim faith, É fácil de ver que já se encontra também a fé muçulmana, Buddhists, Hindus, budistas, hindus, Jews, Sikhs. judeus e sikhs. Portugal has one of the fastest growing atheist populations in Europe. Portugal tem uma das populações mais crescentes de ateus na Europa. And then you throw into the mixture pagans, E você coloca também nessa mistura pagãos, spiritists, espiritistas, Hare Krishnas, Hare Krishnas, Scientologists, cientologistas, Satanists, satanistas. all these groups operating within your country, Todos esses grupos estão a operar no seu país. all vying for the spiritual attention of your people. Todos lutando pela atenção espiritual do seu país. And Do seu Portugal, povo. and Portugal has this amazing diversity. E Portugal também tem essa maravilhosa diversidade. People from all over the world come Há here, pessoas de todos os lugares do mundo que vêm para cá. and even this city is so diverse. E mesmo nesta cidade de Lisboa, é muito diversa. So many faiths and so many spiritualities to choose Há from. muitas fés e muitas espiritualidades a escolher aqui. And so it's little wonder then E é desta forma então que pensamos. why so many people are spiritually confused in your country and in mine. E é por isso também que entendemos que há muitas pessoas que são confusas espiritualmente no seu país. I mean, what are people supposed to believe? Ou seja, o que as pessoas devem acreditar no meio de tudo isso? Who's telling the truth? Who's not telling the Quem truth? está falando a verdade e quem não está falando a verdade? And then the problem becomes even worse when we begin to read the Bible. E o problema fica ainda pior quando as pessoas começam a ler a Bíblia. Because we read in the Bible that every single person in the world is spiritually blind. E porque as pessoas estão lendo a Bíblia e cada pessoa do mundo é espiritualmente cega. Everybody you know outside of Jesus, Todo mundo que tu conheces fora de Jesus, doesn't matter how spiritual they think they are, não importa o quanto eles pensam que são espirituais, it doesn't matter how open to God they think they are, não importa o quanto eles pensam que são abertos para Deus, the Bible says that every human being outside of Jesus are spiritually a blind. Bíblia diz que cada ser humano fora de Jesus está cego espiritualmente. And I live in one of Scotland's poorest communities. Eu vivo na Escócia, numa das mais pobres comunidades de lá. And my community is full of a lot of crime, A minha comunidade é cheia de crime, a lot of drugs, muitas drogas, a lot of unemployment. muito desemprego. And people can be fooled into thinking those three things are our biggest problem. E as pessoas podem ser enganadas a pensar que essas três coisas são os seus maiores problemas. But they don't even come close to the biggest problem, Mas eles não chegam nem perto do maior problema que elas têm. which is that most of the people in my neighborhood Isso quer dizer que a maioria das pessoas na minha vizinhança and in your neighborhood e na sua, are spiritually blind. eles são espiritualmente cegos. And they cannot and they will not see the truth Eles não about podem Jesus. e eles não verão a verdade sobre Jesus. And we see
this truth illustrated in a very clever way in Mark chapter 8. Nós vemos essa verdade ilustrada de uma maneira maravilhosa no Marcos capítulo 8. I only want to focus on a couple of verses this morning, E eu quero focar nesses versos nesta manhã, poucos versos. but let me just give you a bit of wider context so we understand what's going on. Então deixa eu compartilhar um pouco do contexto daquilo que está a acontecer aqui nesse texto. So as you read through Mark's gospel, Enquanto tu lês o Evangelho de Marcos, we read of huge crowds following the Lord. nós lemos que uma grande multidão está seguindo a Jesus. And Jesus feels sorry for them and he wants to feed them because they're hungry. E Jesus tem compaixão deles e ele quer alimentá-los porque eles estão com fome. And so he tells the disciples Então ele to diz feed aos them. discípulos, alimente-os. Now look what the disciples say in verse 4. Olha para aquilo que os discípulos dizem no versículo 4. Yeah, you can read it. Mas os seus discípulos lhes responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? So that's reasonable, right? That's a reasonable question. Essa é uma pergunta racional, não é uma pergunta... They have 7 loaves and a few fish. Eles só têm 7 pães e alguns peixes. And you read that verse and you think, that's a fair question. Você lê esse texto e pensa, essa é uma pergunta justa. But actually, when you understand Mas quando tu entendes, Mark 1 to 7 at this point, os versículos de 1 a 7 nesse no, ponto, os capítulos, desculpa. os capítulos de 1 a 7 nesse ponto, It's actually a stupid question. é uma pergunta estúpida. A very stupid question. É uma pergunta um tanto idiota. Why? Because if you look back Porque 2 se você chapters olhar 2 capítulos anteriores, to chapter 6, no capítulo 6, Jesus just got finished feeding 5,000 people on less food. Jesus acabou de alimentar 5.000 pessoas com muito menos comida. And yet here they are, E aqui no capítulo 8 estamos two mais uma chapters, vez, only 2 chapters later, 2 capítulos depois, wondering how Jesus is going to feed a smaller crowd with more food. pensando como Jesus vai alimentar uma multidão ainda menor com menos comida. So I just want you to hold that thought in your Eu quero mind. que você pense sobre isso. Guarde isso no teu coração, na tua mente. And so Jesus isn't only dealing with the spiritual blindness of his disciples. Ele não está só lidando com... Então, isso quer dizer também que Jesus não está só lidando com a cegueira espiritual dos seus discípulos. There's also the problem of the religious leaders. Também há o problema dos líderes religiosos. Look at verse 11. Olha para o verso 7. Tinham também, capítulo 8, versículo 7. 11. Oh, 11? 11, né? 11, ok. Sim. 11, 7, perdão. Não. Oh, 8, versículo 11. oh, I'm sorry. Não. Capítulo 8, versículo 11. Fique frio. Calma. Tá tudo tranquilo. Capítulo 8, versículo 11. Diz a palavra do Senhor. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e tentando pediram-lhe um sinal do céu. So, on the one hand, the disciples can't see. De uma certa forma, os discípulos não podem ver. On the other hand, the Pharisees won't see. Do outro lado também, os fariseus também não verão. They're asking for proof. Give us more proof. Eles estão pedindo por provas. Dá-nos mais provas. They're always looking for proof. Eles estão sempre procurando por provas. Consider the amount of miracles Jesus Então- did in front of them. Então considere a grande multidão de milagres que o Senhor Jesus fez na frente deles. And look at his reaction just at the beginning of verse 12. E olha para a reação deles no começo do versículo 12. He sighs deeply, Jesus. Jesus suspira He knew. profundamente. Ele sabia. He knew what they were about. Ele sabia o que eles queriam fazer, o que eles pensavam. He knew these men were spiritual poison. Ele sabia que esses homens eram espiritualmente venenosos. He knew they weren't interested in his claims to divinity. Ele sabia que eles não estavam interessados nas declarações de Jesus sobre a sua própria divindade. And so look what he says to his disciples concerning them in verse 15. Então pense sobre aquilo que Jesus disse para os seus discípulos em relação a esses fariseus, do versículo 15. Preveniu-os Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. And so Jesus uses this illustration of yeast and bread to make a point to them. Jesus usa essa ilustração de fermento e pão para mostrar esse ponto para eles. And so yeast was a very dangerous substance in Bible times. Na época da Bíblia, o fermento era uma substância um tanto perigosa. If any got contaminated, Se algum desse fermento fosse contaminado, then not only would it infect
the whole batch of bread, Isso não trazer uma espécie de infecção para o pão, but it would infect future batches too. e ia fermentar vários pães, não só aquele, mas vários pães. So Jesus is warning his disciples. Jesus está avisando os seus discípulos. Don't let the hard-heartedness of religious Pharisees Não deixe que o coração duro dos fariseus infect your thinking venha infectar o seu pensamento and the thinking of your future e o generation. pensamento das próximas gerações. Okay? Ok? Pretty simple. Simples, não é? It's clear there, right? In the É claro, text. não é? So, Então, how did the disciples react in verse 16? qual é a reação dos discípulos? No versículo 16. Read that. E eles discorriam entre si, eis que não temos pão. So again, De novo, they're not understanding, are they? eles não estão entendendo. Estão? They're missing what is a simple point from the Lord Jesus. Eles estão a perder um simples ponto do Senhor Jesus aqui. And so look what Jesus says to them in verses 17 and 18. Então olha para o que Jesus diz no versículo 8, capítulo 8, versículo 17. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes, tendes o coração endurecido? And then look what he says even more strongly in verse 21. Pensa naquilo que ele falou ainda mais, de maneira mais forte, no versículo 21. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? So do you see? Você vê? They're struggling to understand. Eles estão com dificuldade de entender. They're struggling to believe. Eles estão com dificuldade de crer. The Pharisees won't believe. Os fariseus não vão crer. Now jump forward to, still in Mark 8, jump forward to verse 27. Agora pule um pouco mais no capítulo 8 ainda, para o versículo 27. And look at the question Jesus asks at the end of this verse. E olha para a pergunta que Jesus faz no final desse verso. Quem dizem os homens que sou eu? Now that is one of the most important questions in the world, right? Então, esta não é uma das mais importantes perguntas do mundo. Now we're going to come back to that at the end. Nós vamos voltar a esta pergunta no final. But look at their response to this question in verse 28. Mas olha para a resposta deles para esta pergunta no versículo 28. E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. So you see the confusion. Você vê a confusão? They're not quite sure who he is. Eles ainda não têm certeza de quem ele é. In fact, people are just a bit confused about him. As pessoas estavam realmente confusas sobre a pessoa de Jesus. But thankfully, Peter comes to the rescue at the end of verse 29, doesn't he? Mas graças a Deus, Jesus vem ao resgate no verso... Pedro vem ao resgate no verso 29. And he says, you are the Messiah. E ele diz: o Senhor é o Messias. You are the one promised long ago by the Old Testament prophets. Você é aquele que foi prometido há muito tempo atrás pelos profetas. You are the one that the whole Old Testament has been pointing towards. Você é aquele que todo o Velho Testamento está a apontar para. So at this point in Mark chapter 8, Nesse ponto, então, no capítulo 8, we're thinking, well done, Peter. nós estamos pensando: bem, muito bem. At Pedro. least one person gets who Jesus is. Pelo menos uma pessoa consegue entender quem realmente é Jesus. And so look what Jesus says then in 31 and 32. Então, olhe mais uma vez o que Jesus fala no versículo 30 e versículo 30 e 31. Então, Desculpa, 31 e 32. 31 e 32. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. So Jesus explains himself, Jesus se explica and Peter e Pedro, misses the point. mais uma vez, perde aquilo que Jesus está a dizer. He rebukes Jesus. Ele repreende Jesus. He's scandalized by Ele Jesus. está escandalizado com Jesus. The Messiah hasn't come to suffer and die. O Messias não veio para sofrer e morrer. The Messiah has come to kick out the Romans and bring in a whole new rule. O Messias veio para destruir os romanos e trazer uma nova lei, um novo reino. And so do you see,
Peter, on the one hand, he saw Jesus was the Messiah, Você vê nesta mão, Jesus então vê Jesus como Messias, but on the other hand, he wasn't quite clear about all the details. mas por outro lado ele não estava completamente certo de todos os detalhes sobre o que isso significa. So, with these little thoughts in mind, Com todos esses pensamentos nas nossas mentes, let's read verses 22 through 26 together. vamos ler mais uma vez os versículos 22 e 26. No capítulo 8. Yeah, chapter 20, 8. yeah, the little 20, section of okay. the man, this whole section, yeah. Com tudo isso em mente, vamos ler essa passagem. 8, 22 a 26. Então, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo se distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, e recomendando-lhe: não entres na aldeia. Now, what a strange little story this is. Que história estranha aqui. What's this all about? O que isso quer dizer? Is this a story about faith? Essa é uma história sobre fé? I mean, is it the story of the faith of the friends? Será que é uma história da fé dos amigos? I mean, they're the ones who led him to the Lord to be healed. Pois eles levaram aquele cego até o Senhor para que ele fosse curado. I mean, is this a story teaching us to bring our friends to Jesus for healing? Será que essa é uma história que está nos ensinando a levar os nossos amigos para Jesus para que eles sejam curados? What about the other details? E os outros detalhes da história? I mean, what about spitting in the E eyes? sobre esses detalhes sobre cuspir nos olhos? I mean, does that have any deep significance? Será que isso tem algum significado mais profundo? Should we go around spitting in blind people's Será que nós eyes? deveríamos cuspir nos olhos de pessoas cegas? I've heard people say it. Eu já ouvi pessoas dizerem que sim. And then we have this very, very unusual situation Nós temos essa situação que não é usual, não é vulgar, where Jesus takes two attempts to heal the man. onde Jesus cura um homem em duas tentativas. That's very strange indeed. Isso é muito estranho, realmente. Well, I think we can get lost in some of these little Eu details acredito que podemos nos perder nesses pequenos detalhes if we miss the bigger picture I've already explained. se nós perdermos a grande narrativa que estamos a ler. The key to understanding these verses A chave para entendermos estes versos is found in understanding the entire chapter. é entendermos todo o capítulo 8. You see, I think what is going on here Eu creio que o que está a acontecer aqui is more a miracle for the disciples more than anybody else. é um milagre para os discípulos mais do que para ninguém. I mean, Ou para qualquer they'd outra pessoa. seen Jesus do amazing things time after time. Porque eles viram Jesus fazer coisas maravilhosas vez após vez. And they were just not understanding what was E eles going on. não estavam entendendo o que estava acontecendo. And now in this healing of a blind man, E nessa cura desse homem cego, he's about to teach them a lesson about their own spiritual ele condition. está pronto para ensinar para eles uma lição sobre a própria condição espiritual dos discípulos. Remember again at this point, the disciples thought the biggest problem in Israel were the Romans. Lembre-se que nesse ponto que os discípulos pensaram que o maior problema que eles tinham em Israel eram os romanos. But Jesus knew that their biggest problem was they were separated from God Almighty. Mas Jesus sabia que o maior problema que eles tinham é que eles estavam separados do Deus Todo-Poderoso. And not only were they separated from God, Não somente separados de Deus, but they were completely blind to the spiritual danger they were in. e eles também estavam completamente cegos do perigo espiritual no qual eles se encontravam. And so the whole theme of Mark chapter 8 is seeing but not seeing. Então, o tema maior do capítulo 8 é vendo, mas não vendo. And when we come to these verses with that perspective, E nós encontramos esses versos através dessa perspectiva. it takes on a very simple but yet very profound meaning. É um significado simples, porém profundo. The problem with the disciples O problema com os discípulos
It's not that they lack faith. Não é que eles não tinham fé. It's not that they don't love the Lord Jesus. Não é que eles não amavam o Senhor Jesus. Is that they were blind É que eles estavam cegos to the depth of their spiritual blindness. da profundeza da cegueira espiritual na qual eles se encontravam. The problem with the Pharisees O was problema dos fariseus they were hard-hearted, é que eles tinham um coração duro, but they were blind mas eles também estavam cegos to the depth of their hard-heartedness. da profundeza da cegueira na qual eles se encontravam. And it's easy as Christians now reading Mark chapter 8 É muito fácil para nós como cristãos agora ler o capítulo 8 and to think about the disciples, how can you guys not see who he e is? pensar sobre os discípulos. Como vocês não podem ver quem Jesus é? We look at them and think, how could you spend all that time with Jesus, see everything you saw, and still not believe? Nós podemos ler e pensar, como você pode passar todo esse tempo com Jesus, ver tudo que viste e não crer em Jesus ainda? How could those religious leaders not accept the miracles and his teachings and deny him as Messiah? Como aqueles líderes religiosos não podiam receber os seus milagres e os seus ensinamentos diante de tudo aquilo que eles estavam a ver? How could Peter get it so right on the one hand Como é que Pedro pode acertar tão bem por um lado and so wrong on the other hand? e errar tanto por outro lado? And yet, in reality, those of us who are Christians here today, we're not that different from them. Mas na verdade é que todos nós que somos cristãos aqui hoje não somos tão diferentes dos discípulos. We're not as smart as we think about spiritual things. Nós não somos tão inteligentes ou espertos em relação a coisas espirituais como pensamos. Those of us in this building this morning who are born again Christians, Para todos aqueles que estão aqui neste lugar, nesta manhã, que são nascidos de novo, cristãos nascidos de novo, we're not here because we're so intelligent that we worked everything out on our own. nós não estamos aqui porque somos muito inteligentes e entendemos tudo pelas nossas próprias forças. We're not in church because we're spiritual geniuses and everybody around us, well, they're too stupid to see what we see. Nós não estamos na igreja porque nós somos gênios espirituais e as pessoas ao nosso redor eram estúpidos bastante para não verem as mesmas verdades. We are Christians solely Nós somos cristãos somente because at some point in our lives, porque em algum ponto das nossas vidas we were drawn by the Holy Spirit nós fomos atraídos pelo Espírito to the truth para a verdade about our sinful nature sobre a nossa pecaminosidade e a nossa natureza pecaminosa and then led in repentance and faith to King e Jesus. fomos levados em arrependimento para o Rei Jesus. At some point we came to realize how far from God we really were. Em algum ponto nós entendemos quão distantes nós estávamos de Deus. How hard-hearted we were. Quanto o nosso coração era duro. How rebellious we were. Quão rebelde nós éramos. How blind to spiritual realities we were. Quão cegos sobre as realidades espirituais nós éramos. So we're not Christians because we worked it out on our own, Nós não somos cristãos porque entendemos pessoalmente but as because verdades. God in His infinite mercy revealed Himself to us. Mas porque Deus, em sua infinita misericórdia, revelou-se a nós. Now, for some of us, this process has taken a long time. Para alguns de nós, esse processo levou um tempo maior. For most of us, if not all of us, Mas para a maioria de nós, se não todos nós, our faith happened slowly, bit by bit by bit. a nossa fé veio vagarosamente, pouco a pouco. Before one day, the light suddenly dawned on us. Até que um dia a luz resplandeceu sobre nós. And we saw the truth of the Lord Jesus Christ, and we began to understand the Bible. E nós vimos a luz sobre o Senhor Jesus Cristo e começamos então a entender o que a Bíblia diz. And there are very few Christians in the world who automatically got the gospel like this. Há poucos cristãos no mundo que entenderam o Evangelho assim. And the road to Christ is often a very long, labored process. Me parece que a estrada para Jesus é longo e é um processo difícil. I've had several conversions in my church recently. Nós tivemos algumas conversões na nossa igreja recentemente. And none of them E nenhuma delas turned up in church
heard the gospel for the first time and were immediately E converted. nenhuma delas vieram na igreja uma vez, ouviram o evangelho uma vez e se tornaram cristãos imediatamente. I'm not saying that doesn't happen and can't happen, Eu não estou falando que isso não acontece ou que isso pode acontecer. but I'm saying that's not the experience of a majority of people. Eu estou dizendo que isso não é a experiência da maioria das pessoas. Many of them had been attending Sunday services for some time. Muitos homens, muitas pessoas estão a assistir os cultos ou os cultos aos domingos por um longo tempo, Just watching, observing, and listening. observando, assistindo, ouvindo. Some had been doing Bible studies to try and understand even more. Alguns estão até a estudar a Bíblia para entender mais. And until one by one, in different ways, the light dawned. Até que um por um, de maneiras diferentes, a luz resplandece a eles. Some of us have testimonies where we lived lives of crime and drugs before Jesus saved us. Alguns de nós têm testemunhos que nós vivemos vidas de crime e violência antes de Jesus vir à nossa vida. Some of us have been around the church all of our lives since childhood. Alguns de nós cresceram na igreja, But at some point, mas em algum ponto, for all of us, para todos nós, regardless of background, independente do nosso background, regardless of whether you finished school or you've got a degree, independente se tu tem uma licenciatura ou estudos ou não, light dawned in our hearts and our minds, and we came to a saving faith in Jesus. a luz de Deus resplandeceu nos nossos corações e mentes e nós viemos a reconhecer Jesus como nosso Salvador. You know, the path to Jesus is not always or often a straight line. O caminho para Jesus nem sempre é uma linha estreita. It's often full of twists and É turns, cheio de curvas, doubts, fears, questioning, dúvidas, medos, full of false starts, full of misunderstandings. cheios de buracos e coisas que não entendemos ou pensamos que entendemos. And I think in Mark chapter 8, in these few verses, E eu acredito que no capítulo 8, nesses poucos versos que lemos, Mark is showing us Marcos está a nos mostrar that the difficulty it took in getting this man to see que a dificuldade que Jesus teve para ver, que esse homem pudesse ver is mirrored by the difficulty Jesus had in getting the disciples é demonstrada pela dificuldade que Jesus tem em fazer com que os discípulos and the Pharisees e os fariseus to fully understand who he was and why he had come. entendam completamente quem ele era e por que ele veio. And that gives us some very simple lessons. E isso nos traz algumas lições simples. Whoever we are, Seja quem nós fomos, whatever the social makeup of our communities, ou seja qual for o status social da nossa comunidade, we need to trust the gospel. nós precisamos confiar no Evangelho. We need to preach the gospel of Jesus simply and clearly. Nós precisamos pregar o Evangelho de Jesus de maneira clara e simples. And we need to trust the Holy Spirit E nós precisamos confiar no Espírito Santo to reveal the truth to people. para revelar a verdade às pessoas. People are blind to Jesus. As pessoas estão cegas para Jesus. They are blind, more importantly, to their spiritual blindness. Eles estão cegos, mais importante ainda, estão cegos pela sua própria cegueira espiritual. I mean, why can't our families or friends or neighbors see the truth of the gospel? Por que as nossas famílias, amigos ou até mesmo vizinhos não conseguem ver a verdade do Evangelho? I mean, don't you feel that sometimes? Você não sente isso às vezes? Por que eles não veem? You make it easy. I mean, God's made it so easy, a child can understand it. Deus fez essa mensagem tão simples que até uma criança consegue entender. And yet they just refuse to see. E eles, então, mesmo assim, eles recusam-se a ver. Well, because they're blind. É porque eles estão cegos. Even when we make it clear, they're blind. Até quando nós falamos de maneira clara, eles continuam That's why we cegos. need the Holy Spirit. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. It's His job É o trabalho do Espírito Santo to open blind eyes. abrir os olhos aos cegos. Our job? O nosso trabalho, Point people to Jesus. apontar as pessoas para Jesus. Simply and clearly. Simplesmente e claramente. So if you want to pray for your unbelieving family or friends or neighbors or work colleagues, Se você quiser trabalhar, orar pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus companheiros de trabalho, a simple prayer will suffice. uma oração simples será o suficiente. God, will you please, in your mercy, open their blind eyes to the truth of the gospel? Senhor, na sua misericórdia, eu peço-te que abra os olhos para que essas pessoas vejam a verdade do Evangelho.
You know, if I was to levitate across this room right now, Se eu pudesse levitar nesta sala hoje, just, you know, a little cheeky one up and down the hall, só se eu fosse só um pouquinho ali para frente e ficasse por ali mesmo, do you think that would make você acha que isso faria any difference to a person becoming a Christian? qualquer diferença para que uma pessoa se tornasse cristã? No, it would make no Isso difference. não faria diferença nenhuma. I mean, the Pharisees proved this with Jesus time and again, didn't they? Os fariseus provaram isso várias vezes. Because remember this, Lembre-se disto. spiritual blindness is not about logic, A cegueira espiritual não é sobre a lógica das brilliant pessoas. theological, you know, apologetic arguments. Não é sobre os argumentos apologéticos brilhantes. I'm not saying they're unimportant, Não estou dizendo que eles não são but I'm importantes. saying this, spiritual blindness is not about the eyes or the mind, it's about the heart of a person. O que eu quero dizer é que a cegueira espiritual não é sobre os olhos, nem sobre a mente, é sobre o coração das pessoas. And that's why it takes a supernatural work of the Holy Spirit to bring down those É defenses. por isso que é necessário um trabalho sobrenatural do Espírito Santo para derrubar essas defesas que cada pessoa tem. I mean, remember Saul in Acts chapter 9 when the scales fell from his eyes? Lembre-se de Saulo, então, em Atos capítulo 9, quando as escamas dos seus olhos caíram. Only Christ Somente Cristo can give sight to the blind. pode trazer vista aos cegos. You can bring people to your Sunday service, Ele pode trazer as pessoas para or o your culto de domingo, evangelistic speaker. ou pelo seu o trabalho evangelístico. We can do Bible studies, we can do outreach Nós events. podemos também pregar, podemos fazer estudos bíblicos, But evangelizar. only Jesus, through the power of the Spirit, Podemos can fazer todas give essas sight to the coisas. blind. Mas somente Jesus pode trazer vista aos cegos. And without this supernatural intervention, sinners will just keep doing what they do. Sem essa intervenção sobrenatural, os pecadores continuarão a fazer o que eles fazem. They'll keep getting distracted by money, by sex, by power, by religion, by spirituality. Eles continuarão distraídos por sexualidade, dinheiro, poder e espiritualidades. People will just keep living life on their own terms. As pessoas vão continuar vivendo as suas próprias vidas nos seus próprios termos. And because of this, one day God will dismiss all sinners from his presence. E por causa disso, um dia, Deus vai afastar da presença dele todos os pecadores. All these living will be cast into the deepest darkness of hell for eternity. Todos esses viventes agora, que estão separados de Deus, vão ser lançados no inferno eternamente. And the only way to be saved is to throw yourself on the mercy of E Jesus. mesmo agora, a única maneira de ser salvo é jogar ou entregar-se completamente à misericórdia de Jesus. Repent, turn from your sin and put your faith in him alone. Se arrependa dos seus pecados e coloque a sua fé completamente nele. There's no other way to be saved. Não há outra maneira de ser salvo. And those of us who are Christians here E para today, outros, nós que somos cristãos, we need to have a more humble spirit in our nós evangelism. precisamos ter um espírito mais humilde no nosso evangelismo. We're not any smarter than the disciples. Nós não somos mais inteligentes que os discípulos. We're not smarter than anybody. Não somos mais inteligentes do que ninguém. Here's what Paul says in Ephesians 2 verse 9. É o que Paulo, por exemplo, é o que Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 9. So it's by grace you've been saved through faith. Pois pela graça foste salvo pela fé. This not from yourselves, Isso não vem de vós, the gift of God, é um dom de Deus. not by works, Não pelas obras, so that no one can boast. para que ninguém se glorie. And so that, there's no showing off in the kingdom of God. Não há do que se mostrar no reino de Deus. As Christians, the best thing we can do is pray for gospel clarity. Como cristãos, a melhor coisa que podemos fazer é orar para que haja clareza do evangelho. And then remember, any truth that we think we do now knowing Jesus, we only see dimly. E lembre-se que qualquer verdade que agora temos ainda em Cristo, nós só vemos vagamente isto. And that's what Paul says to the church in 1 Corinthians 13 verse 12. E é isso que Paulo diz para a igreja dos Coríntios, no capítulo 3, versículo 12. For now we see only a reflection as in a mirror. Agora nós vemos uma reflexão como que num espelho. I mean, in other words, we never arrive spiritually in Christian circles. Em outras palavras,
nós não chegamos espiritualmente numa perfeição cristã. We have to keep doing the simple things. Nós precisamos continuar fazendo as coisas simples. We've got to keep reading the Bible. Nós precisamos continuar a ler a Bíblia. We've got to keep learning from God's Word. Nós precisamos continuar a aprender da palavra de Deus. We've got to keep trusting Nós Jesus. temos que continuar a confiar em Jesus. Even when there are things in the Word that we find difficult to comprehend or don't yet understand. Mesmo quando encontramos coisas difíceis de entender ou de aceitar na palavra de Deus. Far too many Christians, Muitos cristãos, they come to faith in Jesus Christ, eles vêm para a fé no Senhor Jesus, they get saved, eles são salvos, they learn the basics of the faith, eles aprendem o básico da fé, they take their place in church on a Sunday, eles tomam seu lugar na igreja nos domingos and they just stay there. e eles ficam lá. Theology? That's not for me. Eles pensam, teologia? Isso não é para mim. Doctrine? Doutrina? That's for the pastor and a few nerdy people. Isso é para o pastor e alguns nerds. But here's the point. E aqui está o ponto. We will not grow Nós não cresceremos if we sit still. se nós ficarmos parados. We'll always be those walking around. We see things, but not clearly like trees. Nós seremos como este que vamos ver as pessoas andando ao redor, que não veem claramente, mas como se fossem pessoas andando como árvores. You know, our knowledge of God does not die with us. Ou seja, o nosso conhecimento sobre Deus não morre conosco. We take the Word with us into eternity. Nós levamos a palavra de Deus junto conosco para a eternidade. So we've got to keep growing and learning. Por isso nós precisamos então continuar a crescer e a aprender. And at the same time, we've got to be patient with new or young believers. E ao mesmo tempo precisamos ser pacientes com novos crentes. You know, I pastor a church full of heretics. Eu pastorei uma igreja cheia de hereges. They're nuts. They're crazy. Eles são loucos, Yeah. malucos. They say ridiculous things about God. Eles falam coisas ridículas acerca de Deus. I mean, they think there's 4 people in the Trinity and stuff like that. Eles pensam que há 4 pessoas na Trindade, coisas estranhas assim. The problem isn't that they're wolves or they're leading anybody astray. Não é que eles são lobos ou que eles estão desviando as pessoas. The problem is they're babies in the faith. O problema é que eles são ainda bebês na fé. And they've come to Jesus. E eles vieram para Jesus. And they've seen the glory of the gospel being revealed to them. Eles viram a glória do evangelho ser revelada para eles. But they're in the dark about everything else. Mas eles ainda estão em alguma espécie de escuridão sobre todas as outras coisas. And so the mature of us Então aqueles que são maduros shouldn't be looking down on them. não deveriam olhar para eles de maneira We should be condescendente. taking them by the hand and leading them into Christian Nós maturity. deveríamos pegar em suas mãos e liderá-los então a uma vida cristã madura. You know, perhaps the most single important question Jesus asks of anybody is this: Talvez a pergunta mais importante que Jesus pode perguntar para qualquer pessoa seja esta: Who do you say I am? Quem tu pensas que eu sou? And you know, the answer to that question E a resposta para esta pergunta will determine where you spend eternity. determina onde passarás a tua eternidade. Who do you say Jesus is? Quem tu dizes que Jesus é? I mean, I don't know this congregation. Eu não conheço essa congregação. I don't know the people in this Eu congregation. não conheço as pessoas dessa congregação, But I'm confident that the Lord knows you. mas eu tenho certeza que o Senhor te conhece. Maybe you're one of these people who is on the fringes of the church. Talvez você seja uma dessas pessoas que estão ali, no limite da igreja. You're sort of interested by Christianity, Você estás interessado no cristianismo, and you sort of understand, but you also don't quite understand. entendes um pouco o que é o cristianismo, mas ao mesmo tempo não entendes completamente o que é o cristianismo. Or maybe you're somebody who is resisting the gospel of the Lord Jesus Christ. Ou talvez és uma pessoa que está a resistir
a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Maybe there are some here who are still completely blind and hard-hearted to the gospel. Talvez há pessoas aqui que estão ainda cegas e completamente endurecidas no seu coração sobre Jesus Cristo. Well, if you're struggling to understand, Se você está com dificuldade em entender, pray for clarity. ore por clareza. Ask your pastor to pray for you. Peça ao seu pastor para orar por Ask the você. friend who's brought you to church or the Christian you know to pray for you. Peça ao teu amigo que te trouxe à igreja ou ao teu amigo que é cristão, peça para que ele ore por ti. Pray that God would reveal himself to you. Peça a Deus para que ele se revele a ti mesmo. Pray for the scales to fall from your eyes. Ore para que as escamas caiam dos seus olhos. Pray that you would see clearly your need to turn to the Lord Jesus Christ in repentance and faith. Ore para que você veja claramente a sua necessidade de voltar-se para Jesus e ser salvo pela fé nele. Portugal needs Jesus. Amen. Portugal precisa de Jesus. Amém. Portugal needs Jesus. Portugal precisa de Jesus. Lisbon needs Jesus. Lisboa precisa de Jesus. Your community needs A Jesus. sua comunidade precisa de Jesus. Your neighbors need Os Jesus. teus vizinhos precisam de Jesus. Your husbands or your wives or your children or your family members need Os seus Jesus. esposos, as suas esposas, os teus filhos, eles precisam de Jesus. So pray for light in these dark times. Então, ore para que Deus traga luz nesse tempo de escuridão. Pray for the spiritual gift of sight. Ore para que Deus dê o dom espiritual da visão. So let me encourage you. Então, deixe-me encorajá-lo. Keep it simple. Seja simples, Keep it real. seja real, Keep to the gospel mantenha-se no Evangelho and keep praying. e continue a orar. Amen. Amém? Amen.